entrelaçam, moldando a maneira como nos relacionamos com o conhecimento na era digital. Vamos começar com uma imagem que todos conhecemos. Aquela ação corriqueira de abrir o navegador, digitar uma dúvida e receber em segundos uma lista de resultados. Parece simples, não é? Mas será que já paramos para pensar no que está por trás dessa simplicidade aparente? Como os mecanismos de busca decidem quais resultados nos mostrar? E mais importante, como podemos ter certeza de que o que estamos vendo é realmente a melhor resposta? Nesse ponto, o artigo nos ajuda a entender o papel fulcral do SEO. Historicamente, o SEO foi visto como uma técnica puramente comercial, usada para garantir que determinados sites aparecessem no topo das pesquisas. E isso ainda é verdade, até certo ponto. No entanto, o que os autores nos propõem aqui é uma visão mais ampla. O SEO não precisa ser apenas uma ferramenta de marketing. Ele pode e deve ser usado para melhorar a qualidade da informação que circula na internet. Mas aí vem a primeira provocação. Será que estamos, enquanto consumidores de informação, atentos a isso? Será que confiamos demais nas respostas que os mecanismos de busca nos fornecem, sem questionar os critérios de relevância utilizados? Afinal, um site que aparece em primeiro lugar é automaticamente mais confiável. Essa é uma das questões centrais do artigo. No mundo digital, somos bombardeados por uma quantidade massiva de informação. Se por um lado os mecanismos de busca facilitam o acesso, por outro, somos desafiados a pensar criticamente sobre a qualidade e a origem desse conteúdo. Aqui gostaria de levantar uma reflexão importante. Quando foi a última vez que vocês questionaram a procedência de uma informação encontrada online? Muitas vezes somos levados pela facilidade e rapidez de uma busca e acabamos aceitando o que nos é entregue, sem investigar a fundo. E se estivermos consumindo conteúdos superficiais, imprecisos ou até manipulados por práticas de SEO pouco éticas? Os autores ressaltam que o SEO pode ser uma ferramenta poderosa para aprimorar o conteúdo, mas também alertam para a existência de práticas como o Black Hat SEO, que busca manipular os algoritmos dos mecanismos de busca para enganar o usuário, posicionando páginas irrelevantes ou de baixa qualidade no topo dos resultados. Isso nos leva a outra questão. Em um mundo onde o sucesso de um conteúdo depende do seu posicionamento nos mecanismos de busca, como podemos garantir que a informação que consumimos é confiável? E mais, qual é a responsabilidade dos produtores de conteúdo nesse processo? Sabemos que existem técnicas para melhorar a visibilidade de um site, mas essas técnicas estão sendo usadas de maneira ética. Quando produzimos um conteúdo, estamos contribuindo para um ambiente informacional mais rico, diverso e confiável, ou estamos apenas buscando visibilidade a qualquer custo? Outro ponto fulcral que o artigo aborda é a relação entre SEO e a qualidade das fontes de informação digital. Existe uma correspondência entre os critérios usados pelos mecanismos de busca para ranquear páginas e os indicadores de qualidade da informação digital. No entanto, esses critérios são sempre aplicados da maneira correta? Será que estamos conseguindo separar de forma eficaz o que é conteúdo de valor do que é ruído? Agora pensemos um pouco sobre a arquitetura da informação online. O design de um site, a escolha das palavras-chave, a estrutura dos metadados, tudo isso influencia o resultado que vemos nas pesquisas. Mas será que o foco na otimização para mecanismos de busca não está distorcendo o próprio conteúdo? Em outras palavras, será que estamos produzindo conteúdo para máquinas, em vez de para pessoas? Essa é uma provocação que nos faz questionar o próprio papel da internet no compartilhamento de conhecimento. Estamos construindo uma rede de informações que realmente atende às nossas necessidades humanas de saber, de aprender, de se desenvolver? Ou estamos muitas vezes presos a uma lógica comercial que prioriza a visibilidade em detrimento da profundidade e da relevância? O artigo também nos convida a pensar sobre a evolução contínua dos mecanismos de busca. Hoje, contamos com algoritmos que aprendem com o comportamento dos usuários e que são cada vez mais sofisticados em entender o que buscamos. Mas, ao mesmo tempo, essa sofisticação pode nos afastar de uma reflexão crítica. Será que estamos nos tornando dependentes demais dessas máquinas de saber? Será que ainda estamos exercitando a nossa capacidade de busca ativa, de investigação, ou simplesmente aceitamos passivamente aquilo que nos é apresentado?
No fim das contas, o que os autores nos mostram é que o SEO e a qualidade das fontes de informação digital não são apenas questões técnicas. Elas nos levam a pensar sobre a própria forma como estamos construindo o conhecimento na era digital. Vivemos em um mundo onde a quantidade de informação disponível é imensa, mas isso não significa que estamos mais informados. A qualidade do que consumimos é tão importante quanto a facilidade com que o encontramos. E é aqui que deixo a provocação final. Como podemos, enquanto sociedade, equilibrar essa equação? Como garantir que o acesso à informação seja fácil e rápido, sem perder a qualidade e a profundidade que são essenciais para o verdadeiro conhecimento? Agradeço a todos por nos acompanharem até aqui. Se você gostou deste episódio, compartilhe o link com outras pessoas. Afinal, o conhecimento só faz sentido quando é compartilhado de forma consciente e crítica, porque é tempo para o entendimento.